E eu falei, porque a gente vai começar mais um tema aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Vamos falar sobre como o Google tem impulsionado negócios locais. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Bia Portela. Uma salva de palmas. Olá, pessoal. Eu sou Bia Portela e vou explicar um pouco para vocês de que forma, de maneira orgânica, vocês conseguem impulsionar os negócios locais e de que maneira a Google tem impulsionado, independente da geolocalização que a empresa esteja, vocês consigam se posicionar e consigam ranquear a empresa de vocês. Primeiramente, quem eu sou? Eu sou a proprietária da BP Hub, que é uma empresa de tecnologia. Nós trabalhamos a mineração de dados do perfil da empresa no Google. Fazemos isso, faz exatamente um ano que a empresa existe. No ano passado, em dezembro de 2023, nós ganhamos o prêmio da Brasil Startups como marketing inovador. Ganhamos um prêmio da UNB também como empresa revelação dentro do cenário de marketing digital. Inovar no digital, ele é necessário, é preciso. Porém, inovar no digital precisa ter uma atenção a cuidados básicos. E cuidados básicos dentro de posicionamento digital passa diretamente pelo Google. Opa. O que a gente faz? A gente gerencia a empresa, o perfil da empresa no Google e também coloca ela em todos os mapas e diretórios. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas até pouco tempo atrás, a nossa ferramenta principal para a localização era só o Google. Porém, se você abrir o celular de vocês, colocar o Waze, vocês vão observar e puxar para cima a localização, vai estar o Foursquare. E se vocês têm um iPhone, vocês possivelmente vão estar usando o Apple Maps. Muitas vezes você sabe que um negócio existe, você sabe que passou na frente dele e que você, por algum motivo, não encontra a empresa. E por que você não encontra a empresa? Porque ela não está nos mapas e diretórios da internet. Então, para que vocês possam se tornar encontráveis no digital, passa pelo Google prioritariamente. E por que passa pelo Google? Porque os usuários estão praticamente no Google. Eu não sei vocês, mas 99,9% das pessoas que eu conheço, quando querem buscar alguma informação sobre produtos ou serviços, o primeiro lugar que ela vai olhar é o Google. Me tira uma dúvida de quem está aqui na plateia. Quando você buscou por um produto ou serviço que você não conhecia, não sabia aonde existia, qual foi a ferramenta principal de busca? Foi o Google. Quando você quer saber a reputação de uma empresa, você vai normalmente em dois lugares. Você vai no Reclame Aqui. Se ela não está no Reclame Aqui, você tem uma segunda oportunidade de saber um pouco sobre essa empresa. E a segunda forma de você saber de maneira orgânica, de usuários reais, é através do perfil da empresa no Google. Agora, a grande incoerência nisso é que quem aqui é empresário e tem alguma empresa ativa no momento? Qual foi a última vez que vocês atualizaram a ficha da empresa de vocês no Google com informações como fotos, como impulsionaram avaliações? 15 dias. O Google, para uma novidade, para quem não sabe, é uma rede social. Fala, como assim, Bia? É uma rede social. O Google é uma rede social tal qual Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E o perfil da empresa do Google é a rede social do Google para as empresas. E é uma grande incoerência é que a gente usa ela de forma muito pontual. Se eu perguntar para as mesmas pessoas, qual foi a última vez que você atualizou um post no Instagram da sua empresa? Provavelmente vai ser mais recente do que o Google. Só que a diferença importante é, o Google é uma rede de intenção. E o que é uma rede de intenção? Quando o seu cliente coloca lá, Marmoraria na Asa Sul, ele tem a intenção de contratar. É uma jornada curta. Quando você coloca uma postagem no seu Instagram sobre a marmoraria sua da Asa Sul, a rede social é uma rede de atenção. Ela está vendo o vizinho, o primo e o parente, e de repente ela se depara com a sua publicação. Se ela está com a atenção para outro local, talvez não faça sentido para ela naquele momento te contratar. E eu só estou falando isso porque, se vocês querem posicionar a empresa de vocês de maneira estratégica e orgânica, porque o Google não cobra para fazer isso.
O perfil na empresa no Google é uma ferramenta absolutamente gratuita. E eu vou mostrar para vocês de que maneira a gente consegue posicionar ela e deixar ela muito mais efetiva, ranqueando nas primeiras posições no curto espaço de período, utilizando técnicas de SEO, que é para ranqueamento de site, mas dentro do perfil da empresa no Google. Para quem não sabe, aqui é o perfil da empresa no Google. Ele tem 220 parâmetros quando você minera. Se você não minerar ele de forma visual, você vai encontrar aproximadamente 25 parâmetros. Opa! Não está funcionando. Aqui, algumas informações são importantes. Por exemplo, avaliações. Ela equivale a 5% de todos os 220 parâmetros. Ter avaliações no seu negócio é uma questão que traz um diferencial. Outras informações básicas, que é o endereço, horário de funcionamento, ter a parte básica de informações de ter um website. Bia, eu não tenho site, mas eu tenho um Instagram. Serve? Não. Porque o Google ele vai buscar normalmente pela URL. Quando a gente minera o dado no Google e tem o Instagram, ele não reconhece, ele reconhece como se fosse o Instagram, o domínio principal. É importante ter um domínio, mesmo que seja um domínio que está escrito só lá, site em breve, é importante ter um domínio próprio do seu negócio. Até tempos atrás, que eu diria há um mês atrás, que vai sair agora, não tenho certeza, mas acredito que já tenha saído, o Google fornecia o Google Sites. Só que essa ferramenta não está mais disponível para os novos usuários e vai deixar de existir. Então, para que se tenha um domínio, custa em torno de R$40 anual, em torno de R$3 e pouco mensal. Então, é importante ter um site. E esse site nem precisa ser o site ainda, nem que seja informação, em breve estaremos funcionando. Ela é fundamental para que você possa ranquear nas primeiras posições. Opa! Esse aqui são, como eu falei anteriormente, eu tenho uma tecnologia que ela minera dados do Google. Essa mineração, ela traz uma visão muito mais abrangente do que só um negócio local. A gente consegue mostrar aonde a empresa está localizada, aonde estão todos os competidores do mesmo segmento dessa empresa, o mapa de calor. E por que o mapa de calor é importante? Quando você tem uma empresa com mapa de calor aquecido, você precisa ter estratégias de diferenciação muito mais estratégicas quando você está num cenário com menor competição. E ela vai mostrar do algoritmo com quanto % de conformidade a sua empresa está. E também o ranqueamento dentro do seu segmento baseado em avaliações. Quem tem aqui acesso à internet fácil? Abre aí uma página do Google para mostrar para vocês qual é a importância dessa segmentação. Abre aí google.com.br e deixa na página de busca que a gente vai utilizar. Quais informações trazem diferenciação para o negócio? Vocês que mencionaram que tem perfil da empresa no Google, quantos de vocês têm a foto 360 do espaço externo da empresa? Parabéns. Sabe quantos % das empresas têm foto 360? É um dado americano, infelizmente a gente não tem esse dado aqui no Brasil, mas é menos de 5% das empresas. Então, quem tem uma foto 360 da área externa da sua empresa, já tem 5% que também vale. A foto 360, você já está melhor ranqueado do que o seu competidor, que pode ser o seu vizinho, que não tenha ela, você vai aparecer, por mais que ele tenha mais avaliações, você vai aparecer na primeira posição, em posições melhores que os seus competidores direto. O segundo, avaliações. Como eu mencionei anteriormente, avaliação, se eu tenho duas empresas que estão com a conformidade igual, o que vai diferenciar é o número de avaliações. Mas estejam com uma página do Google aberta, que eu vou mostrar que a avaliação ela é importante, mas ela não é diferencial quando a empresa está com inconformidade com o algoritmo. Opa. O horário, nome do negócio, telefone, quantidade de mídias. Todo mês vocês precisam postar fotos e vídeos. E os seus clientes, ao avaliarem vocês, eles precisam também postar fotos e vídeos. Supondo que você tem uma sorveteria. E essa sua sorveteria, todo dia você posta um sabor diferente, você posta alguma informação que agrega valor para o seu negócio. Se seu cliente for avaliar, é importante que você tenha uma estratégia de avaliação, de engajamento nas avaliações, e que dentro dessa estratégia de engajamento contemple fotos, porque isso vai trazer um diferencial importante. Agora,
Perguntas e respostas. A gente, normalmente, quando pega a empresa, a gente faz isso, esse gerenciamento profissional. É muito comum a gente se deparar com empresas que sequer tem diversas perguntas perguntando: vocês estão abertos hoje? A pessoa responde 5 anos depois: não, não estamos. Ou então sequer tem a resposta. Isso é uma realidade muito comum. O canal, muitas vezes, a gente usa facilmente o WhatsApp. Muitas vezes o WhatsApp ele não está vinculado à conta do Google, porque foi aberto em um momento anterior. E quando você não tem essa comunicação direta, a forma mais fácil de ter uma pergunta e resposta é através de pergunta. Toda pergunta que é feita na plataforma, ela precisa de resposta. Absolutamente todas as perguntas. Além de foto, ela precisa de curtidas. Então, se alguém gastou o tempo dele fazendo uma pergunta, você precisa curtir essa pergunta, porque isso gera um ponto dentro do ranqueamento. A avaliação sem resposta, ela derruba o seu negócio. Então, se você está incrível, tem a foto 360, não respondeu a avaliação, sua empresa deixa de ter ranqueamento. Também, a questão dos votos positivos é o like na pergunta, as mídias e vídeos e o website, como eu já demonstrei para vocês anteriormente. A data da última mídia, assim como eu tinha mencionado anteriormente, é importante que todo mês vocês tenham o hábito de fazer essas postagens. O ideal, semanalmente, que toda semana vocês façam postagens dentro do Google. Você pode colocar catálogo de serviços, você pode colocar uma infinidade, pode colocar promoções, você pode realmente utilizar ele de forma muito estratégica, de forma que vocês consigam ranquear, porque o algoritmo do Google ele é simples, tal qual o Instagram. Se você faz um post no Instagram e você faz só uma postagem simples, até 10% da sua audiência vai alcançar. Se você faz um Reels, sua audiência vai alcançar mais pessoas que aquele assunto é interessante. O algoritmo do perfil da empresa do Google não é diferente disso. Mas as mídias para o perfil da empresa, ela faz muito sentido. E a média de avaliação, gente, uma parte que é interessante. A gente se depara frequentemente com empresas que na descrição da empresa está escrito lá a história da empresa. A descrição da empresa é um espaço muito nobre, são em torno de 700 caracteres que você tem para usar palavras-chave. E aí, o que são essas palavras-chave? Por exemplo, você tem um salão de beleza no bairro de Taguatinga. Se você tem um salão de beleza no bairro de Taguatinga, o que você vai colocar lá, embora já tenha a área que você vai colocar os serviços? Você vai colocar palavras-chave que diferenciam o seu negócio. Por exemplo, o salão de beleza em Taguatinga, nome X, que atendemos os serviços de corte de cabelo, corte bordado, pintura, luzes, ombre hair, todos os nomes que não entram em serviços no Google. A melhor área para você descrever essas funções, esses serviços, é através da descrição da empresa. Frequentemente, a gente se depara com a descrição da empresa como empresa fundada pelo seu Antônio, um visionário, e traz várias informações que são muito bonitas para ficar no site, mas para uma estrutura de SEO, ela não faz tanto sentido estar dentro da descrição do perfil da empresa. Vocês estão com a página aberta aí do Google? Vamos lá fazer o exercício rapidinho. Isso aqui é um case de Ceilândia. Quem conhece Ceilândia? Então, Ceilândia é a cidade satélite de Brasília. Ela tem uma rua que tem um hospital, que tem várias clínicas pareadas uma na outra. Essas clínicas, o que acontece? O paciente está entrando na clínica e tem os promotores, e esses promotores tiram a pessoa pela mão e falam: vem na minha clínica aqui que eu te dou um desconto de R$30 na consulta. E aí a empresa pagou o Google, pagou a agência de publicidade, pagou a secretária, e o promotor de rua foi e tirou o cliente de lá. Esse cliente ele entrou na nossa empresa com esse ranqueamento. Ele é aquele pontinho em amarelo. Quando ele veio, ele estava pior, porque ele estava na categoria médico, ele não estava na categoria urologista. Ele entrou, a gente colocou ele na categoria correta, ele é aquele ponto amarelo, e os competidores em azuis são todos competidores no mesmo segmento dele. Sempre olhem qual segmento a sua empresa está ranqueada. Quando ele veio, o mapa de calor dele mostrava que ele estava bem aquecido e que ele precisava de uma estratégia de diferenciação. Em conformidade com o algoritmo, ele só estava com 70% de conformidade. E aí, dentro dessa conformidade, a gente precisava corrigir para que ele pudesse ranquear nas primeiras posições. Se vocês observarem, ele estava na 7ª posição. Aqui não vai dar para ver, mas acho que, se eu não me engano, com 52 avaliações.
E o Hospital Urológico com 571 avaliações. Guarda esse número, 52, 571. Para qualquer pessoa poderia parecer a briga de Davi e Golias. Como uma empresa que tem 571 avaliações, outra empresa tem 52, pode performar na primeira página, como isso é possível. E agora a gente vai mostrar como a tecnologia e o algoritmo, e seguir com essas correções, muda o negócio de qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, independente da LGPD. O que a gente fez? A gente corrigiu e deixou a empresa com 100% de conformidade com o algoritmo. A gente respondeu as perguntas, deu like nas perguntas, colocamos a descrição com a quantidade de avaliações. As avaliações que eles recebiam tinham uma quantidade mínima de caracteres, e essa dica é importante. Por exemplo, toda avaliação que um cliente fizer para vocês, motive ele a escrever. Porque se você faz uma avaliação e só tem 5 estrelas, não muda o algoritmo. Fica o mesmo valor. Ela não conta para mudar ranqueamento. A avaliação para contar, para mudar ranqueamento, ela precisa ter 3 caracteres. Uau, top. Se tiver 3 caracteres, ela muda, ela conta como uma avaliação válida. Então, é importante, ao engajar, perguntar como foi a experiência. Porque se a pessoa vai falar como foi a experiência, ela vai colocar termos que fazem sentido ao negócio. Por exemplo, se você tem uma clínica de estética e você anuncia no Google, a palavra Botox, ela não é permitida. Porque a palavra Botox é um medicamento e você não pode colocar em anúncio. Se colocar em anúncio, tem que retirar. Agora, se o seu paciente colocar, fui atendido pela doutora Maria e eu apliquei o Botox com ela, o Google não retira. E você consegue ter uma palavra, muitas vezes, que não é utilizada formalmente dentro de uma campanha de anúncios, você pode utilizar através do perfil da empresa no Google. Se você botar na descrição, você vai ter problemas, mas se o cliente colocar os serviços, não tem, desde que não infrinja nenhuma política da empresa. Coloca no celular de vocês Clínica de Urologia em Ceilândia, que é a maneira como qualquer cliente buscaria por um serviço, quem está buscando um urologista. Lembra que o perfil da empresa no Google, ele não é aquela parte onde tem escrito anúncios e patrocinados. O perfil da empresa do Google, ele é aquela parte onde tem as 5 estrelinhas. Desce aí quem foi, vai lá no perfil da empresa, onde tem as 5 estrelinhas amarelinhas, e me fala qual é a empresa que aparece no celular de vocês ranqueada na primeira posição. Sem ser anúncio, tirando o anúncio. Lá embaixo, onde tem o mapa, onde tem as avaliações. Instituto de Urologia. Instituto de Urologia. Alguém mais? Vai, organicamente, o nosso cliente que estava na 7ª posição no ranqueamento das avaliações, ele saiu da 7ª posição e, independente do dispositivo de celular, o nosso cliente hoje, ele performa nas primeiras posições, independente do algoritmo de consumo de vocês, ele consegue performar. Por que ele consegue performar? Porque ele está em absolutamente conformidade com o algoritmo. Agora, imagina para aquele competidor dele, ele tem 571 avaliações, ele tem uma história muito sólida de atendimento em Brasília, mas ele não performa na primeira página, porque falta essa parte de dados. Então, é exatamente isso o que a gente faz. E ainda tem um ponto que ele é muito importante dentro dessa jornada, as avaliações. As avaliações, quando você tem 2 empresas com conformidade, uma igual à outra, com 100% de conformidade, o volume de avaliações, ela muda o jogo de toda e qualquer empresa. E a gente usa das mais variadas estratégias para engajar os clientes de vocês. Por exemplo, tem alguns locais aqui, sorveteria, que você vai, você pede um sorvete, você come o sorvete. Se você pedir um café, eles te dão café gratuitamente se você fizer a avaliação. Existem outros estabelecimentos aqui em Brasília que, na hora que você termina de comer, a primeira coisa que o garçom te pergunta é como foi seu atendimento? Aí ele vai falar, foi bom. Se você falar foi bom, ele vai colocar um cartãozinho e pedir para você avaliar, informando que para ele é muito importante. Aqui são casos reais de clientes nossos que precisavam de um posicionamento e uma estrutura de SEO para ranquear com as palavras-chave que fazia sentido para o negócio deles. Por exemplo,
O Max Food é um restaurante de alimentação saudável. Então, quando você coloca restaurante na Asa Sul, aparece uma infinidade de restaurantes. Você não consegue, muitas vezes, diferenciar tão bem, por mais que tenha a categoria. Agora, a avaliação dos seus clientes, ela vai ser muito importante, porque o Google usa palavras-chave para ranquear as palavras de acordo com o volume que elas aparecem. Por exemplo, se você colocar restaurante saudável na Asa Sul, a gente vai ter preço acessível, uma palavra-chave dentro da estrutura de comentários dos nossos clientes, vai ter a melhor comida orgânica, todas as palavras-chave que fazem sentido para o negócio dos nossos clientes estão nos comentários. E não é falar, você vai escrever isso. É sempre perguntar para o cliente em pergunta aberta. E o que é uma pergunta aberta? É uma que não diga sim ou não. Você vai falar, como é que foi a sua experiência conosco? Ah, eu gostei, a comida, por exemplo, não sei, a salada estava maravilhosa, mas qual foi a salada que você pediu? Ah, foi a salada, sei lá, Caesar. Então, você poderia comentar sobre a salada Caesar no perfil da empresa, da nossa empresa, que para mim é muito importante. Quando o atendente fala, para mim é muito importante, ele tira da empresa. Só assim, para a empresa é muito importante, dá aquele sentimento. Eu não vou avaliar a empresa de ninguém. E nós, como em todo lugar do mundo, a gente é motivado a avaliar quando a gente passa por uma péssima experiência. O que motiva normalmente uma pessoa a avaliar uma outra empresa é quando a experiência que ela tem não é uma experiência satisfatória. E isso faz com que ela queira avaliar outra empresa. Para que a gente possa motivar esses clientes, existem torneios internos, por exemplo, o restaurante Dona Cleide, existe existe um campeonato entre os garçons. O garçom que aparece no mês com o maior número de vezes, com o nome listado, ganha uma gratificação. Então, existem diversas estratégias, cada estratégia ela precisa ser customizada para o negócio de vocês e que a partir dessa customização a gente consiga ranquear a empresa de maneira orgânica e de forma saudável, engajando cada vez mais nas avaliações. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Nesse QR Code, se vocês mandarem um oi até às 19 horas de hoje, na segunda-feira, o meu time vai mandar uma avaliação gratuita, tal qual aquela do Instituto de Urologia de Ceilândia, para que vocês possam entender do algoritmo quantos % vocês estão em conformidade e quantos % vocês precisam melhorar para que vocês possam performar na primeira página do Google, sem pagar absolutamente nada, se for fazer através da estrutura de vocês. E se for ser feito através da nossa estrutura, a gente cobra R$13 por dia. É um investimento de R$399 mensais para que você possa performar nas primeiras páginas. Em média, uma empresa leva 45 dias para ranquear na primeira página. Não funcionou? Faz o seguinte, manda ali naquele número do WhatsApp, 9149-4242, me manda o oi e o nome da empresa e o bairro que ela está listada. Que através disso eu consigo fazer esse ranqueamento. Na segunda-feira, nosso time já manda para vocês essa avaliação para que vocês possam compreender de que maneira vocês estão e possam pensar numa estratégia para gerar uma diferenciação no negócio de vocês. Gente, era isso. Tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode... Aí, cadê os... Tem microfone. Oi. Desculpa se foi algum ponto que eu perdi, mas em função do... Você tá ouvindo? Eu não estou ouvindo nada. Vou falar perto de você. Ai. Vem cá ouvir. Desculpa se foi algum ponto que eu perdi, mas esse trabalho todo é em cima de um tráfego pago, alguma coisa assim? É uma organização de logaritmo que vocês fazem? Isso é 100% orgânico. Ah, entendi. Não há nenhum real, nenhum centavo investido em mídias pagas. E qual é a concorrência que você tem de alguém que investe em tráfego pago? Então, quando você investe em tráfego pago, você vai ter uma estrutura de investir... O tráfego pago é um leilão. Então, como é leilão, quem pagar mais vai ranquear na primeira posição. O valor mínimo que você investe por dia é $1. Então, você vai ter uma estrutura diferente. Para ranquear organicamente, o tempo médio são 45 dias, para que possa estar nas primeiras posições, independente do segmento. Então, acho que a maior vantagem é que você consegue fazer isso de forma perene.
Se você entende esse algoritmo, porque pouco provável que investindo R$400 mensais de tráfego, porque vai ter que pagar a agência e vai ter que pagar o Google para performar com tráfego pago. O que a gente faz é, sem nada de anúncio, fazer com que isso performe organicamente. Para a gente é mais fácil porque a gente tem tecnologia e faz mineração de dados. Mas para quem não tem tecnologia, se minimamente corrigir, ele já vai estar melhor do que a maioria das pessoas que sequer fazem atualização frequente no perfil da empresa no Google. Tem um dado americano que é muito importante, que ele fala que no mundo inteiro, menos de 6% das empresas gerenciam de maneira profissional o perfil da empresa no Google. Então, ainda existe um oceano azul para um cenário de uma empresa que detém mais de 80% do share de mercado de pesquisas. Então, se dentro dessa estrutura, cada vez mais o custo por clique fica caro, a depender do segmento é mais caro ainda. Então, é uma estratégia paralela e que ainda está na primeira página, porque de forma natural você tem 3 formas de aparecer na primeira página do Google. A primeira é pagando, e esse pagamento é por leilão. A segunda é através do perfil da empresa no Google. E a segunda é através do perfil da empresa, e a terceira através de um site bem construído com estrutura de SEO, um blog ativo e movimentando. A primeira e a terceira são extremamente caras. Agora, a segunda é a mais viável, se a gente for observar, e aqui não tem tantos, você não tem tantos competidores que estão olhando isso. E quando a gente pensou na empresa, vou te dar um relato da BP Hub. Eu pensei numa empresa que pudesse ser acessível para quem vende cachorro-quente. A gente tem clientes nossos que são donos de barraca de cachorro-quente e são donos de churrasquinho, que eles sequer têm endereço fixo e a gente coloca o PIN na esquina em que eles ficam parados. Eles, com R$13 por dia, eles conseguem pagar a minha empresa. Agora, a grande controvérsia disso é, quem contrata hoje nosso negócio são grandes corporações. São corporações, são redes de franquias, são corporações que têm um faturamento absolutamente diferente, porque eles entenderam que estar ranqueado na primeira página e ter uma reputação trabalhada no digital faz diferença. Então, vale muito a pena olhar com esse olhar mais estratégico. Ali, mais uma pergunta, o microfone... Esse serviço que você fez, eu também já fiz. Fui seu concorrente aí, fiz de graça. O que eu fiz para minha esposa, fiz para a empresa dela. E antes ela tinha 7 visualizações lá, mal feitas. Aí eu falei, eu vou ajeitar esse map seu aí, você faz isso. Fiz exatamente o que você fez. E as vendas dela subiram bastante. E também ajudei minha vizinha, que é costureira. Então, a mesma estratégia. E a minha própria empresa. Porque eu sabia que essa questão do ranqueamento orgânico é diferente de você pagar. Porque o patrocínio você passa logo para baixo. E assim, quanto tempo que vocês estão fazendo esse trem aí? A gente, hoje, dia 28, a gente completa 1 ano de mercado. A empresa hoje está com 1 ano. Por isso, assim, é muito curto, é uma startup. Hoje a gente tem mais de 600 clientes espalhados entre Brasil, Portugal e Flórida, nos Estados Unidos. Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, eu trabalho com eventos, sou organizador de eventos. Então, eu queria saber, referente à questão de link de ingresso, sabe? Tem alguma interferência? Abaixa um pouquinho o microfone. Só fala mais pra cá. Eu queria saber se tem alguma interferência, por exemplo, se caso eu tiver um engajamento mais no Instagram, tem diferença entre o Google, ou então dá para intercalar um com o outro, por exemplo, o engajamento? Eu até expliquei isso anteriormente. O Google é uma rede de intenção. Quando alguém procura um serviço no Google, ele tem a intenção de contratar.
quando ele coloca, sei lá, Campus Party em Brasília, ele tem intenção de ir na Campus Party. Muitas vezes é diferente dele olhar no Instagram, tá vendo o vizinho, primo, parente e ver uma postagem da Campus Party. Talvez naquele momento para ele não seja o melhor momento de conversão para ele buscar a sua empresa. Então, o Google, a jornada do cliente de procurar é mais curta, é muito mais rápida do que você só no Instagram. Isso quer dizer que o Instagram é ruim? De maneira alguma. O Instagram, ele traz uma função muito mais de lembrança de marca, de gerar um alcance que ele é diferente da jornada de compra. Porque se ele não estiver disposto a comprar naquele momento o seu produto, ele vai olhar e depois eu olho. Só que depois o algoritmo vai mostrar para ele outras coisas. E você perdeu talvez a oportunidade de gerar um negócio. Obrigado. Obrigado. Mais alguma? Opa, aqui. Boa noite. Minha dúvida é sobre as avaliações em estrelas, né, lá do Google, e sobre o comentário. O que aconteceu na nossa empresa? A gente pediu para o cliente avaliar e ele colocou 3 estrelas pensando que é o máximo. E o comentário dele foi muito bom. Aí eu fiquei naquela de pedir para ele ajustar e deixei. Só que nisso a nossa avaliação do Google caiu de 5 para 4,9. Qual é a importância? O comentário é mais importante que as estrelas ou as estrelas têm realmente peso? Para o algoritmo, quando a gente minera, se você não tem comentário, não muda valor. Se lembra que meu cliente estava com 70% de conformidade? Se ele recebesse 50 avaliações todas sem nenhum comentário, não mudava nada. Ele não melhorava a performance. Então, o comentário ele é importante, ele precisa ter no mínimo 3 caracteres para ser válido. Agora, uma vantagem é, se você gerou valor para esse cliente, ele com a mesma conta de e-mail, ele pode atualizar essa avaliação. Por exemplo, eu tenho o meu e-mail xwz@gmail.com. E aí eu te avaliei e falei, poxa, não gostei da empresa deles, a empresa não me atendeu bem. Aí você criou uma boa experiência para ele. E aí você pede, você poderia avaliar a nossa empresa novamente? Ele, com esse mesmo e-mail, ele faz essa avaliação e aí ele consegue fazer uma atualização das avaliações. Então, aquela avaliação que era negativa pode se tornar positiva. Tem muitas empresas que investem nisso, nessa conversão de uma avaliação negativa para uma avaliação positiva. Então, vale a pena você, se você tem um contato desse cliente, buscar uma estratégia para que ele possa, com essa mesma conta de e-mail, melhorar a avaliação. E os que não têm comentários, engajar para que ele comente com 3 caracteres. Muito obrigada, Bia Portela. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Valeu, galera que está ficando.